Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai dar continuidade à série Vida, Fazer ou Deixar Acontecer. Então vamos lá! Nos últimos episódios, então, a gente conversou sobre o poder do hábito, o ciclo do hábito, a priorização, da tríade do tempo, a inteligência emocional de observar suas atitudes, de encarar aquilo que você faz emocionalmente falando, E agora a gente vai falar sobre você encontrar as suas dificuldades, Porque isso é muito importante também para que você possa fazer a vida e não apenas deixar acontecer, Então, o que a gente fala sobre dificuldades, Quando você olha para a sua vida, para os seus contextos, para aquilo que você vive realmente, você vai encontrar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso com urgência, entendeu? Saber aquilo que você faz muito bem, sem dificuldade, e aquilo que você faz muito mal, ainda com dificuldade, entendeu? Quando você tem o seu ponto forte, você precisa aproveitar muito aquilo. Aquilo é o que realmente vai se destacar na vida. É com aquilo que você pode trabalhar e ganhar dinheiro, é com aquilo que você pode trabalhar e investir em você, em melhorar aquilo. Mas o seu ponto fraco, você ainda se divide em duas coisas. Porque você tem ponto fraco que é dispensável. Então, talvez você não escreva muito bem, mas você não precisa escrever na sua profissão e em nada do que você almeja fazer na vida. Então talvez você não precise trabalhar aquela habilidade assim como as outras pessoas. Claro, não deixar de escrever bem na vida é importante, mas você não precisa se tornar um escritor se aquilo não está dentro dos seus planos, da sua métrica, entendeu? É um ponto fraco dispensável, você não trabalha com aquilo. Você pode abrir mão daquilo naquele momento porque não é algo que é essencial para dar continuidade na tua vida, nos teus planos. E aí você tem um ponto fraco que é necessário. Então, por exemplo, talvez você seja muito tímido, tenha dificuldade de comunicação, dificuldade de relacionar com as pessoas, de falar com elas. Mas o seu trabalho é lidar com o público. Então é uma coisa necessária para você, é uma dificuldade. Aí a gente pode falar que ela sim é uma dificuldade, porque é algo que você precisa fazer e não faz muito bem. Então para que você faça minimamente bem, você vai ter que se esforçar muito mais do que as outras pessoas. Perceba isso e trabalhe aquilo, Como que você faz isso, Você lista os teus pontos fracos, que são dificuldades, você observa aquilo, você entende, Faz um planejamento, Define uma meta que você possa acompanhar, o seu progresso, Então, pratica aquilo, Entende primeiramente qual dificuldade, que você tem, que gera algum problema, veja qual problema é esse, entenda ele, planeje alguma coisa que você possa colocar em prática para desenvolver essa dificuldade, E como que você pode lidar com aquilo, Observa essa situação, observa esse cenário todo, encontrou a dificuldade, lista aquilo, olha com atenção, pensamento consciente naquilo, entenda o que gera de problema, como que você pode resolver esses problemas, planeja, coloca em prática, define meta e acompanha aquele progresso, entendeu? Então você percebe que o ponto fraco que você não usa, relembrando, pode ficar de lado, mas o ponto fraco que você precisa usar tem que ser trabalhado, tem que ser um ponto de atenção. E aí a gente volta para o nosso personagem de exemplo dessa série, que é o BoJack, Então, o BoJack ele é artista, ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas, ele tem um problema social muito grave, assim, mas ele se relaciona bem porque ele teve que lidar com aquilo, mas ele tem uma dificuldade que ela é emocional, Então a gente pode falar que é necessário para ele lidar com pessoas, ele é um artista, afinal, e essa dificuldade emocional gera para ele, então, um problema social, Então ele tem a irresponsabilidade das atitudes dele, ele tem os vícios de escape, escapar o álcool, as drogas, aquela questão de sumir, de não querer assumir responsabilidade nenhuma, não querer ser nada, seja ninguém, não ter um local fixo, não ficar preso àquela realidade, entendeu? E a ansiedade, a depressão, o momento que ele fica, enfrentando tudo aquilo, assim, que ele se sente sozinho, se sente mal, toda essa questão da dificuldade emocional pode estar relacionada, sim, com essas questões dos hábitos que ele não corrigiu, que ele levou de uma forma ruim, e a esses pontos fracos, Então ele tem as coisas que ele sabe que é difícil fazer e precisa fazer. E se ele não lidar com aquilo, essa dificuldade emocional vai aumentar e aumentar cada vez mais. Então o que a gente vê na série? É que quanto mais ele se relaciona com as pessoas, mais ele culpa elas pelo que ele já é, e mais ele machuca elas também. Então ele está tóxico, como a gente falou, ele está tendo um comportamento tóxico e ele não consegue lidar com aquilo, E como que ele poderia fazer para observar aquilo? Então ele entende primeiramente que ele tem essa dificuldade emocional, E aí, se é um desconhecido, ele não consegue enfrentar aquilo, ele só consegue enfrentar aquilo que ele conhece, Ele precisa do autoconhecimento, ele precisa compreender aquela dificuldade, porque a gente não consegue enfrentar o desconhecido, você precisa conhecer o seu problema, a sua dificuldade e o teu desafio, entender a gravidade do problema, Se for necessário, como é o caso dele, buscar ajuda profissional, Então, entrar em contato com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um coach, enfim, qualquer pessoa que você possa conversar sobre aquilo. No caso, se for um problema emocional,
um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Um terapeuta, no caso. Mas se for um problema dentro da tua carreira profissional, da atividade física, alguma coisa do tipo, um coach pode te ajudar. São coisas distintas, tome muito cuidado com isso na vida. Mas buscar a ajuda de um profissional, entendeu? Entender a gravidade do problema ali, conhecer os gatilhos, né? Aonde está o gatilho que me faz ter essa atitude, que faz com que eu me sinta assim, que faz com que eu aja assim. E evitar os estressores, né? Então se tem alguma coisa, como a gente falou lá, eu tenho um ponto fraco que eu não preciso colocar em prática, que eu não preciso dele na vida, evita aquilo, evita o estressor, porque essas coisas desgastam você emocionalmente. Então, voltando àquele exemplo, se você tem que lidar com o público e você é tímido, você precisa trabalhar sua timidez para aquele momento de lidar com o público. Mas se você não precisa escrever bem, e essa é uma dificuldade sua, evita o estresse de tentar, entendeu? Se você não precisa daquilo, não se coloca, não se tranca num quarto, se obriga a escrever, porque isso vai virar um estressor para você. Vai te causar muito mais problemas do que benefícios, entendeu? Não vai te trazer um ponto positivo, muito pelo contrário. Vai te trazer uma dificuldade de lidar com aquilo que pode virar um problema muito mais grave depois, entendeu? Até um problema de isolamento social. Então perceba essas questões, as suas dificuldades, né? Use muito mais seus pontos fortes. Sempre que possível, use seus pontos fortes. Mas se precisar trabalhar a tua dificuldade, trabalhe apenas aquelas que são os pontos fracos, que são dificultosos, que você precisa utilizar. Os demais, não foque naquilo. Você não precisa dar mais atenção ao teu ponto fraco do que ao ponto forte. Muito pelo contrário. Se você dedicar muito mais tempo ao ponto forte, você vai ter resultados melhores. E lide apenas com aquilo que é uma dificuldade para você, que você necessita diariamente, entendeu? Entenda. Busque ajuda, conheça os gatilhos, evite o estressor e enfrenta aquilo que você conhece, né? Enfrenta a tua dificuldade, emocional ou não, financeira, física, enfim, qualquer que seja, mas enfrenta conhecendo ela. Saiba exatamente qual é a sua dificuldade antes de lidar com ela. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que continuem a seguir e compartilhar todos os vídeos e cursos da Universidade Andarilho. Até a próxima!